Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta, segundo Reis, capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo de número 4. O que fazer quando as coisas parecem não estar dando certo para a gente? O que fazer quando vem uma tragédia na nossa vida? O que fazer quando parece que a nossa vida ela sai fora do controle? E na realidade essa questão de entender, de achar que a nossa vida está sob controle é um devaneio, porque nada na nossa vida ela está sob controle. Pergunte ao pessoal do Rio Grande do Sul que em um dia, em uma semana estava tudo tranquilo, todo mundo vivendo a sua vida, e de repente, do nada, veio uma tragédia. Pergunte aquela mãe que abraçou seu filho pela manhã, antes dele sair, e à noite ela recebeu a notícia que seu filho já não estava mais entre eles, porque as adversidades ela vêm na nossa vida. E a pergunta é: como reagir? Como reagir quando a nossa família está em crise? Como reagir quando a nossa vida está em crise? Como reagir quando aquilo que você vê não é aquilo que você queria ver? E esse texto que vamos ler, ele vai nos ensinar através de uma viúva que de um tempo para o outro, ou de um dia para o outro, ela se viu obrigada a resolver um problema que não foi ela que havia criado. E eu quero ler com vocês aqui alguns versículos que diz o seguinte: certo dia, a viúva de uns membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. O meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravo. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Ela responde: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: toma emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas você conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu a instrução de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia, e logo estavam cheias até as bordas. Traga mais uma vasilha, disse a viúva a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu um deles, e o azeite parou de correr. E quando ela contou ao homem de Deus,
o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos podem viver do que sobrar. Amém? Essa mulher era uma mulher que era casada, e ela era casada com um homem de Deus. O marido dela fazia parte de uma escola que Eliseu tinha, uma escola de profetas. A gente vai ver muito na história de Eliseu falar sobre essa escola de profetas. A escola ela cresceu muito. E aí vocês vão lembrar desse texto que não cabia tantos alunos que tinha naquela escola. E aí um dos alunos disse assim para Eliseu: olha, a gente precisa ir lá na floresta, cortar algumas madeiras para a gente poder aumentar a estrutura da nossa escola, porque ela está pequena. E aí vocês lembram o que aconteceu? A questão de pedir o machado emprestado, o machado cair na água, foi flutuar e tal. Esse rapaz, ele fazia parte dessa escola de Eliseu, da escola de profeta. Era um homem de Deus. E a coisa mais tremenda é quando você escuta isso aqui que eu vou ler, que a mulher fala para Eliseu. Ela diz assim, ó: o meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia a Deus. Você já imaginou, você que é esposo, a sua esposa ou o teu marido dizer para você assim, a tua esposa dizer para o seu marido, ou teu filho dizer para você, tipo: meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Esse homem, porque teu testemunho lá fora é fácil, porque lá fora ninguém me conhece, lá fora ninguém sabe quem eu sou. Teu testemunho de que você é um homem de Deus na rede social, porque na rede social eu posto só o que eu quero, não é isso? Mas você ter o testemunho de quem convive com você, quem está junto com você, isso é tremendo. A sua própria família, ou círculo de amigos mais íntimo, olhar para você e dizer: é um homem e é uma mulher de Deus. E foi exatamente esse testemunho, esse legado que esse homem deixou nos seus filhos, na sua esposa. Ele era um homem de Deus, amém? Só que, como homem de Deus, a Bíblia diz assim, quando você pega o termo assim, homem de Deus, você pode entender o seguinte, que os homens de Deus, eles também erram. Davi errou, Sansão errou, Paulo errou, Pedro, que andava com Jesus, errou. Esse homem era um homem que não tinha a sua vida totalmente ajustada. O texto vai dizer que ele tinha um problema muito sério. O problema dele era financeiro. Provavelmente esse homem não sabia administrar, ou não administrou bem o seu dinheiro, porque quando ele morreu, o que aconteceu? Ele deixou uma dívida para sua mulher. A herança que essa mulher teve foi uma dívida. E quando ele morre, os seus credores, as pessoas que ele devia, foram cobrar aquela mulher. E na lei dizia o seguinte: se você contrai uma dívida e você não pode pagar, o seu filho, a sua família, ela é levada como escravo, para que você possa saldar essa dívida. Só que esses filhos,
seriam os filhos que teriam que cuidar da viúva. Porque no Antigo Testamento era assim: se o marido morria, o filho ele era obrigado a sustentar e a cuidar da sua mãe. Essa mulher, ela perde a segurança do marido, e agora ela corre o risco de perder a segurança dos seus filhos. Porque se os seus filhos são levados como escravo, agora ela não tem quem possa mantê-la. E como tudo indica, os credores, aquelas pessoas que essa mulher agora devia da dívida do marido, ele chega para ela e diz assim: eu vou dar um tempo para você me pagar. Vencendo esse tempo, eu vou vir aqui com o juiz e vou levar os seus filhos como escravo para trabalhar para mim até que a dívida seja paga. Essa mulher entrou em desespero, e ela vai até o profeta, o homem diz Deus, e ela vai contar a sua causa. Ela vai falar da sua necessidade. Ela vai na pessoa certa. Ela não vai para qualquer um. Ela vai para quem pode resolver o seu problema. E ela chega já dizendo para Eliseu: Eliseu, tu sabes que o meu marido era um homem que temia a Deus. Ele me deixou uma dívida e agora os credores me ameaçam levar os meus filhos. Eliseu olha para ela e diz assim: ei, o que você tem em casa? Porque o milagre, ele depende mais daquele que precisa do que do homem de Deus. O que você tem em casa? Aquela mulher, ela olha e ela diz: eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho o meu texto vai dizer o seguinte. Ela diz: uma vasilha de azeite. Alguns textos vai dizer que ela tinha um pouquinho de azeite. Ela tinha água. E azeite na Bíblia, ela é algo poderoso. O azeite na Bíblia, ele simboliza, um dos simbolismos do azeite é uma unção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Se você lembrar do Salmo 133, você vai lembrar assim: como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo, ou seja, é como um azeite precioso que desce sobre a cabeça de Arão e escorre pela sua barba. Está falando de uma unção, está falando de uma presença. Ela diz: olha, eu tenho um pouco da presença de Deus ainda, não é muito, porque eu já não tenho nem força para orar, porque eu já não tenho nem força para ler a Bíblia, mas eu ainda lá no fundo assim, bem no fundo, quase achando petróleo, eu ainda tenho um pouco de fé. Eu tenho um pouco de azeite na minha casa. E sabe o que Deus precisa para trazer um avivamento na minha vida e na sua vida? Ele não precisa de muito. Ele só precisa do pouco que você tem, para que Ele possa fazer a tua vida uma vida extraordinária. Quem tem algum pouco para oferecer para Deus aqui nessa noite? Deus vai fazer da sua vida uma vida extraordinária.
Já tive muito, pastor, mas hoje eu tenho pouco. Então você tem o suficiente, porque Deus não precisa de uma grande quantidade para fazer um grande milagre. Deus só precisa de um pouco para alimentar 15 mil pessoas. Jesus precisa só de 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? É um pouco que nas minhas mãos some, mas na mão de Deus multiplica e alimenta a multidão. Um pouco. Aí Eliseu diz: então, toma vasilhas emprestadas. Mas por que, profeta? Porque desse pouco eu vou te ensinar um segredo que você vai transbordar. Pega vasilhas emprestadas, entra no teu quarto ou na tua casa, fecha a porta. Até parece que é Jesus que está falando, né? Entra no teu quarto secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ah, pastor, o meu comércio parece que não está muito funcionando. Já experimentou antes de você abrir, entrar nele, trancar a porta e derramar o pouco de azeite que você tem ali dentro ainda, e dizer: Senhor, hoje vai ser um dia extraordinário nesse lugar. Eu quero nessa noite profetizar que o pouco aqui nessa noite, o Senhor vai transformar em algo extraordinário, que vai multiplicar em muito, que as vasilhas que estão aí, que estão secas, vão se encher a cada dia e a cada noite, que vai ter um momento que não vai ter mais vasilha sobrando. Vai dizer, vai lá embaixo, pega as vasilhas das crianças. Aí vai colocar aqui, traz mais vasilha que sobrou lá em cima do mezanino, coloca aqui. Aí você vai olhar para, tem mais vasilha? Não. Aí o azeite cessou, porque as pessoas vão ter que ficar em pé, porque as vasilhas foram completas. É assim que se profetiza na nossa vida. Você não caminha por aquilo que você está enxergando, você caminha por aquilo que Deus colocou como fé. Você está entendendo? A Bíblia diz que ela pede emprestada, e ela entra dentro, e ela começa a derramar o azeite nas vasilhas. Até parece aquela mulher, você lembra daquela mulher que chegou? Os discípulos estavam todo mundo reunido, o fariseu reunido, ela chega até Jesus com um pouco de azeite, era um frasco de perfume, que custava o salário de um trabalhador. Já imaginou assim? Imagina que você ganha tanto por mês, 10 mil reais por mês. Fala um amém, irmão. Quem sabe Deus te dá pelo menos 1.000 por mês. Vocês não pegam, parece que fica divagando. Ou, fala assim, pastor, 10 mil, já ganho isso aí em 15 dias. Aleluia para você. Era aquela mulher pega um frasco de perfume que custava, digamos, se ela ganhasse 10 mil por mês, custava ali 120 mil. Ela chega até Jesus no meio da multidão e ela quebra aquele vaso de alabastro ali nos pés de Jesus. O perfume começa a inundar aquele ambiente e começa a incomodar as pessoas que não têm discernimento, que não sabem o poder que existe numa adoração, numa quebra de vaso de alabastro e intimidade com Deus. Essa mulher começa a enche uma, duas, e aí ela olha para o seu filho e faz, traz mais uma, e ele diz, acabou.
E quando ele diz acabou, o azeite para de escorrer. Ela vai até o profeta e diz: profeta, está cheio de balde de azeite lá em casa. Ele fala: vende tudo, paga a tua dívida e vive do resto. Essa é uma história de uma mulher, mas talvez seja a minha história nessa noite, talvez seja a sua história nessa noite. E o que eu aprendo com esse texto? O que eu aprendo com a fé dessa mulher? O que eu aprendo com o azeite e com o profeta? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que no momento de dificuldade na nossa vida, reconheça a sua necessidade e busque a ajuda de Deus. Deus não atende necessidade, Deus atende fé. Já falei isso muitas vezes aqui na igreja. Reconheça a sua necessidade e busque a ajuda de Deus. Primeira coisa que tem que acontecer quando as coisas não estão dando certo na nossa vida: ei, meu irmão, nós temos que buscar a presença de Deus. Em vez de você buscar a dó das pessoas, as pessoas olhar para você e falar: coitadinho dele, coitadinho dela, experimente buscar a presença de Deus e experimente reconhecer a sua necessidade e buscar a ajuda de Deus. Assim como essa viúva, ela foi ao profeta Eliseu. Em meio ao desespero, nós devemos aprender a levar as nossas necessidades ao Senhor. Não adianta fazer beicinho. Deus, vou sair da igreja. Deus vai falar assim: eu continuo sendo Deus. Vou largar de ir nos cultos, eu continuo sendo Deus. Deus não... quem funciona com beicinho é os pais hoje. Os filhos fazem um beicinho, aí a gente, para querer agradar, a gente acaba cedendo algumas concessões para os nossos filhos, porque ele fez o beicinho e a gente não quer. Só que Deus não. Deus não é assim. Deus é um Deus justo. Então reconheça a sua necessidade e busque a ajuda de Deus. Ele está ali para nos ajudar, Ele está ali para nos apoiar. A palavra de Deus, ela diz no livro de Jeremias: mesmo que você passe pelas águas, ela não vai te afogar. Mesmo que você passe pelo fogo, ela não vai te queimar, porque Ele está contigo. Busque a ajuda dEle. Você lembra quando o barco dos discípulos estava afundando? Enquanto eles estavam só olhando para a dificuldade, o barco estava afundando, e Jesus estava do lado. Jesus estava na polpa do barco ali, tirando um cochilo, dormindo. O barco afundando. Eu não sei se você imagina essa cena: Jesus no barco, a tempestade batendo, o barco afundando, entrando água, Pedro jogando a água para o lado de lá, e jogava um balde de água por um lado, entrava mais 2 baldes pelo outro, e o outro jogava lá e entrava água, e eles começavam a tentar esvaziar e não resolvia o problema, até que um grita: Senhor, será que o Senhor não está tranquilo? O Senhor não se importa da gente estar afundando? É como se Jesus olhasse para ele assim: ei, vocês não me pediram ajuda, vocês não me consultaram. Às vezes Deus está do nosso lado e a gente não pede a ajuda dele, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente está tão acostumado a ser independente. Nessa geração que acontece hoje as pessoas não aconselham mais com um pastor para tomar nenhum tipo de decisão. Elas não aconselham mais com o seu líder para tomar nenhum tipo de decisão, porque ela já se acha que sabem tudo, dona da razão, vai tomando as decisões e vai tentando resolver com a força do seu próprio braço. E a gente vai levando esse costume em relação a Deus também. A gente vai tomando decisão, a gente vai fazendo as coisas sem consultar a Deus. E Deus muitas vezes está do nosso lado ali,
E a gente não pergunta a Deus: o que é que o Senhor acha? O que é que eu posso fazer sobre isso? Como é que eu posso agir sobre isso? A gente não pergunta a Deus, e as coisas não vão dando certo. Mas essa mulher, a primeira coisa, ela reconheceu a sua necessidade. Ela viu que ela tinha uma dívida, ela viu que ela não conseguiria resolver ou pagar aquela dívida, e ela recorreu a quem tem que recorrer: a Deus. Ela foi buscar a Deus. Quando a gente tem as nossas dificuldades, a gente vai recorrer a Deus. Pastor, como é que eu posso recorrer a Deus? Primeiro, procure o conselho de uma pessoa de Deus. Conselho sobre casamento, a gente pede para um casal cristão que é casado há muito tempo. Outros conselhos você pede para alguém que é cristão, que é especialista naquela área. Segundo, consulte a palavra de Deus. O que Deus tem para me falar na sua palavra? A palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela fala conosco. Eu não sei se você tem um hábito de ler a palavra, mas eu estou lendo ali a palavra de vez em quando, e estou ali com meus olhos atentos. De repente parece, quando eu estou lendo, parece que um versículo ou uma frase da Bíblia, parece que ela sai de lá, ela brilha de um jeito diferente, e ela vem em minha direção, e aí Deus está falando: ei, eu estou aqui, através da minha palavra, eu estou falando com você. Mas se você não tem um hábito de ler a palavra, irmão, Deus não vai falar com você. Parece que brilha a palavra. Às vezes eu estou conversando com a turma de pastores, eu estou querendo ouvir alguma coisa, eu falei: Deus vai usar alguém para falar comigo nessa conversa. E aí eu estou falando, e ele está falando, eu estou observando ali. De repente ele solta, no meio de uma conversa que a gente tem ali de 2 horas, ele solta uma frase, aí Deus diz: é essa, eureka, achei a direção que Deus tem para a minha vida. Isso é relacionamento com Deus. A palavra ela é poderosa. A segunda, mais um jeito de Deus falar conosco, de eu encontrar a busca e Deus me ajudar, é através da oração, irmão. Se você orar por algo e você levantar, se você se ajoelhar e estiver orando por algo e você ainda levantar com peso nos seus ombros e dúvidas, Deus não te respondeu. Porque quando Deus responde, quando Deus fala através da oração, a gente levanta, leve, com o coração tranquilo. A gente se levanta em paz. Em Deus não há dúvida. Deus não é Deus de confusão. E aprenda uma coisa, irmão: quando você falar com alguém e você quiser a resposta de alguém, depois que você parar de falar, você dê um tempo para essa pessoa te responder. É assim que funciona a comunicação. Mas como que é a oração da maioria de vocês? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu sabe que eu estou numa luta, eu preciso tomar essa decisão, Pai, eu preciso resolver esse problema, então Tu sabes que eu preciso da Tua ajuda. Fala comigo, Senhor, eu preciso tomar essa decisão hoje, em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. Aí Deus chegou lá, quando Deus vai te responder, você saiu, foi embora.
Na oração existe um momento que você fala e existe um momento de contemplação, aonde você fica em silêncio e dá espaço para o Espírito Santo falar na sua vida. Ah, pastor, eu nunca entendi a oração como isso, é por isso talvez que eu nunca ouvi Deus falar comigo. Então experimenta falar, experimenta calar e permanecer e deixar o Espírito Santo falar com você. Ultimamente eu estou mais calando na minha oração do que falando. Eu estou dizendo para Deus: fala, que o teu servo ouve, que o teu servo escuta. A gente precisa ter se nem um profeta no início do seu ministério ele tinha um entendimento de reconhecer a voz de Deus. E é interessante, amado, que no tempo que a gente vive, no meio que a gente vive, meio de comunicação, no meio da internet, do Instagram, na correria do dia a dia, pessoa falando de um lado, notícia de um outro, nós precisamos tirar um tempo para ficar em silêncio e ouvir Deus falar, para que possa silenciar as outras vozes, para podermos ouvir a voz de Deus. É muita voz na minha cabeça. Tinha uma irmã baiana aqui no Nova América, no Santo Antônio, que quando as crianças, ela cuidava das crianças, e as crianças começavam a falar, porque as crianças começam a falar. Às vezes eu vou no ano, segunda-feira eu fui no ano agora, e aí a gente vê as crianças chegando para tomar café. Mano, as crianças falam demais, falando, e as crianças começavam a falar. Ela saiu do culto, saindo para fora da sala das crianças, colocou a mão no ouvido, né, e saiu gritando: zoada, 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 zoada. Então de vez em quando a gente tem que silenciar essa zoada, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente ouvir Deus falar. Samuel, no começo do ministério, Samuel foi um dos grandes profetas. Samuel foi profeta, foi líder. E a Bíblia diz que quando Samuel estava ali junto com Eli, ele estava dormindo, Deus falou. A Bíblia diz que Deus não falava nem por Ori, nem pelo Tomim, ou seja, aquelas pedras sacerdotais. Deus não falava com os profetas mais, porque os profetas estavam desviados. Deus não falava com os sacerdotes mais. E aí Deus diz assim: no tempo que Deus não falava mais com ninguém, Samuel estava ali sendo discipulado por Eli, e ele estava dormindo. Estava ele dormindo, o profeta dormindo. Aí Deus fala assim para ele assim: Samuel, Samuel. Aí Samuel se levanta, e ele acha que é o Eli que está falando com ele. E ele chega no profeta e diz: pois não, senhor, o senhor me chamou? O profeta diz: não te chamei, Samuel, vai dormir. O menino de mais ou menos 12 anos está lá deitado de novo. Aí Deus chega para ele e fala: Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai até o profeta e diz: pois não, Eli, o senhor me chamou? Ele fala: não te chamei, vai deitar. Ele vai deitar de novo, a criança vai deitar, e de repente Deus fala: Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai até o Eli e fala: Eli, você me chamou? Eli se lembrou do tempo que Deus falava com ele, e ele diz para Samuel: olha, quando essa voz te chamar de novo, você diz assim: fala, porque o teu servo ouve. Aí quando a voz chega para Samuel de novo e diz: Samuel, Samuel, o menino fala: fala, porque o teu servo ouve. Aí Deus começa a revelar para ele: Deus, olha, eu vou fazer algo que vai deixar o povo de queixo caído aqui. Mas ele precisou silenciar as vozes. Se você quer ouvir a voz de Deus, irmão, você precisa silenciar a sua voz.
silenciar a voz do mundo, silenciar as vozes dos aplicativos. Tem algo que todas as religiões praticam. O budismo chama de meditação. Quando você senta, fecha os olhos e só fica ali. Nós também praticamos isso, só que nós chamamos isso de contemplação. A gente senta, a gente não fala nada, a gente esvazia a nossa mente para poder dar espaço de ouvir Deus falar conosco. Seria isso que a gente deveria fazer quando a gente entra aqui. Porque quando a gente entra, às vezes muitos entram aqui dentro da igreja, a gente parece que fica um filme, parece, de você para mim. Tipo, que hora que vai terminar o culto? Será que eu deixei alguma coisa ligada? Vai demorar muito? Como é que tá? Como é que aquilo? Irmão, relaxa. Relaxa. Eu vou te garantir uma coisa: nós fazemos o possível aqui para nós terminarmos o culto no horário. Então, quando eu falar assim, amém, Deus abençoe, vai ser mais ou menos 9h35, no máximo 9h40, 10 minutinhos, você vai embora. Mas relaxa e deixa Deus falar contigo. Você já veio aqui mesmo. O mais que pode acontecer é Deus falar contigo de uma maneira tão extraordinária que vai mudar toda a tua vida. Amém. Segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto dessa mulher, a primeira coisa é que devemos reconhecer a nossa necessidade e buscar a ajuda de Deus. A segunda coisa é: use o que você tem na mão. Use o que você tem. Eu quero ter um avivamento na minha vida, então eu preciso que venha fogo do céu. Use o que você tem. Você já tem o principal que vai gerar um milagre na tua vida. O profeta chega para aquela mulher e falou: o que é que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Mas ela tinha alguma coisa. Talvez você olhe e diga: eu não tenho nada. Você tem alguma coisa. O que você tem em casa? Não tenho nada. Eu só tenho um pouco de azeite em uma botija. Meu amado, então você tem tudo. Porque Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes coisas na sua vida. Deus só precisa daquilo que você tem. E o que é que eu tenho, pastor? Cara, você tem um pouco de fé, você está aqui. O que eu tenho, pastor, que pode mudar a minha vida, fazer um milagre? Cara, você tem uma Bíblia. Se não tiver papel, tem um app. Ali tinha uma direção para a tua vida. Você ainda sabe, pelo menos você ainda sabe a posição principal que a gente ora. A gente ora de várias maneiras, mas tem uma posição que parece que, né? Esses dias aí eu postei na minha rede social, saiu uma pesquisa que mandaram para mim, não sei quem que mandou, mas um cientista falando que só o fato de você dobrar o joelho e fazer assim, ó, isso já muda toda a sua estrutura física, cientificamente
comprovado. Então você já tem alguma coisa. Moisés estava diante com 1,5 milhão de pessoas atrás dele, Faraó querendo levar todo mundo de escravo, uma cadeia de montanha de um lado e do outro, na frente um mar, e ele olha para Deus e diz para Deus: Deus, o povo vai ser escravo de novo, o que eu faço? Deus olha para ele e fala: por que você está clamando a mim? Aí Moisés falou: por quê? Porque eu estou passando por dificuldade. Aí Deus diz: diga ao povo que marche. Aí Moisés olha: e como? Olha o mar na frente, como que eu faço isso? Aí Deus olha e diz: e o que você tem na mão? Não tenho nada. Você tem certeza que não tem nada? Só tem esse cajado aqui. Então bate no mar, porque eu só preciso usar aquilo que você tem. A pergunta de Deus para você nessa noite é: o que você tem que pode gerar um milagre de Deus na tua vida? Não tem? Lógico que tem. Você tem um tempo. Acorda um pouquinho mais cedo. Vai para o devocional amanhã comigo às 5:30. O próximo eu vou fazer às 6 horas, para você poder ir, tá bom? Que Deus vai te dar direções extraordinárias. Sabe o que eu aprendi hoje? A gente estava lendo um texto que fala assim, que Deus criou, que a criação, e a palavra criação, que nós somos seres criados por Deus. E o texto lá, se você tem o devocional, o texto vai ficar, aquilo lá foi assim, um eureka, eu nunca tinha visto daquele jeito. O texto vai dizer que a palavra criação é como se fosse uma pintura, uma obra criada, onde Deus é o pintor e você é uma obra esculpida, pintada pelo próprio Deus. Você tem algo que pode oferecer para Deus. Você tem algo que pode dar para Deus. Então use o que você tem em mão. Você tem muita coisa, irmão. Use e abuse do jejum. Use e abuse da oração. Use e abuse do louvor. Coloca lá o louvor. Terceiro, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu devo obedecer à direção divina. A instrução de Eliseu foi clara para ela: vá, peça vasilhas emprestadas e não poupe, não poupe, não pouca. Obedeça. E obedecer, ele é o caminho do milagre. Obedecer a Deus, ele é o caminho do milagre para a nossa vida. Não é só escutar, não é só vir no culto após culto. Experimenta aplicar algo daquilo que você está aprendendo nessa noite. Pastor, eu esquecendo até o primeiro tópico que você falou. Vê amanhã de novo aquilo que eu estou pregando. Com certeza vai mudar a tua vida. Começa a aplicar, sabe? Começa a fazer um projeto de 1% a cada dia. Se você aplicar 1% daquilo que você aprende durante a semana, não é nada. É alguma coisa? 1% é alguma coisa? Mas existe um poder. E aí, para os matemáticos e o pessoal da finança, existe um poder nos juros compostos. Porque 1% ao pouco parece nada,
Mas quando você multiplica isso no final do ano, em 365 dias, se você melhorar, aplicar as coisas de Deus 1% ao dia, que não é muito, quando chegar no final do ano, você estará melhor e mais perto de Deus 365%. Isso é muito, irmão. Isso é poderoso. É 1%. Isso é poderoso. Então aprenda a obedecer a direção divina. Não ande perdido. Deus tem um extraordinário para você. E o extraordinário de Deus está em nós. Nós somos o único povo que conhece esse poder do extraordinário, de trazer do sobrenatural para o natural. Isso se chama milagre. E o milagre é quando você pensa que não tem nada, mas você tem um pouco, e desse pouco Deus transforma em muito, que é capaz de abençoar a tua vida e a vida. Eu acredito que os vizinhos daquela mulher ainda ganharam um pouquinho de azeite também. Só porque você me prestou o balde, toma um pouquinho aqui, ó, para você. Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira tão poderosa, que vai transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Vai ser igual. Aí você vai cantar aquele louvor: para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, por todo lado eu sou abençoado. Você pode ficar de pé, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Só quero e nada mais, nada além de ti. Só quero e nada mais. Nada além, só. Vamos decidir para onde a gente vai. E uma vez agora, e uma vez. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sabe, irmão, tem tudo a ver com a presença dele. Tudo a ver com essa presença maravilhosa de Jesus. E nada mais, nada mais. Estenda suas mãos. Senhor, eu quero neste momento abençoar a tua igreja, Pai. Eu quero neste momento, ó Deus, pedir que o teu Espírito Santo venha sobre o teu povo nessa noite, Pai. Que essa palavra possa ter gerado fé no coração da tua igreja. Que essa palavra possa ter gerado uma fé poderosa, que vai atrair os teus milagres para a vida de cada um deles. Abençoa o teu povo, Pai. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja no nosso coração. Se você crer, diga amém. Deus abençoe. Vai na paz, cumprimente seu irmão.